Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então nós estamos aqui com a quinta aula da disciplina Princípios de Fé. Nós vamos falar sobre ouvir, falar que ouvir é a melhor parte. Há um dito popular que diz que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Então, pessoas sábias, elas têm o hábito de ouvir. O soberbo, ele não busca sabedoria em Deus. Ele busca resolver as coisas baseadas no seu próprio entendimento, na força do seu braço, em suas experiências pessoais. O sábio é alguém que ouve, e principalmente é alguém que ouve de Deus. Veja bem, boa parte dos nossos problemas, a absoluta maioria deles, são por falta de sabedoria. No casamento, na vida financeira, a falta de sabedoria nos coloca numa situação difícil. Por isso é tão importante ouvir, e especialmente ouvir de Deus. Lembra lá, Salomão, está lá em 1 Reis, diz assim, 1 Reis 3:9. Quando Salomão assume o reino e ele se vê diante daquele desafio, né, e tão jovem, ele ora e diz assim, dá pois a teu servo coração compreensivo, em outras versões diz coração sábio, para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Então, Salomão, né, logo que assume o reino, a primeira coisa que ele busca em Deus é sabedoria. Vale lembrar que em sonho, né, Deus se revela a ele, pergunta o que ele quer. O que você quer? Né? Ele disse, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Ele podia ter respondido outras coisas, eu quero riqueza, eu quero, né, poder, mas ele pediu sabedoria. Diante do pedido altruísta de Salomão, Deus concede a ele não apenas sabedoria, mas é fato que Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. Né? O reino dele foi enorme. Então, porque ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus, Deus o abençoou com muito mais do que sabedoria. Então, ouvir sempre é, amado, a melhor parte. A fé, ela vem pelo ouvir. Lembra que eu falei na outra aula que não é só a fé que vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então precisamos ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz, de sorte a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão, ambas do mesmo texto, Romanos 10:17. Então, a fé vem pelo ouvir, não simplesmente por ter ouvido, mas por continuar ouvindo continuamente a pregação da palavra de Deus. Deixa eu dar uma dica para você. Pastor Verdan gravou agora o áudio, na verdade estamos disponibilizando o link dos 3 últimos meses. Né? Quem pregou, o pessoal do Ministério da Palavra, os irmãos ali do Ministério da Palavra, pastor Verdan, Kennedy, Rui, pastor Filipão, o irmão João José, né? Os áudios estão lá, né? As mensagens estão lá, os vídeos. Lá dentro desses links, o seu líder de célula já deve ter compartilhado lá no grupo, mas se de repente passou e você não viu, peça para ele. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então, o verbo aqui está no presente contínuo, que significa continuar ouvindo. A fé não virá por ouvir a Deus diretamente no seu íntimo, mas sim por ouvir a Deus na pregação. Escute a mensagem da graça. Vale lembrar, incredulidade também vem por ouvir. Tenha cuidado com o que você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. Mas esse ouvir, ele tem também a ver com meditação. Você meditar, você ruminar aquilo que você está ouvindo. Evidentemente, a pregação deve ser a palavra de Cristo. Então, a palavra da lei não vai gerar fé, vai gerar morte. Eu não estou dizendo que a lei é ruim. Eu estou dizendo que diante da dispensação que nós estamos, na nova aliança eu tenho que ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não que a lei, ela não possa ser pregada. Desde que seja, ela pode sim, desde que seja para apresentar Jesus. Então, lá em 1 Coríntios 1:21, diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus
salvar os que creem pela loucura da pregação. Deixa eu te dizer uma coisa, crer na mensagem do evangelho para os que estão no mundo é loucura. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não discerne, não entende, não compreende as coisas espirituais. A maneira de Deus liberar todas as riquezas do céu, bênçãos, milagres de salvação é pela loucura da pregação. Como você foi alcançado? Porque alguém pregou para você. Porque alguém lhe apresentou esse Jesus que sara, que restaura, que cura e que salva. Então alguém deu esse passo na sua direção. Pregou a palavra para você. Comigo não foi diferente. Então a palavra salvar é sozo no grego. Entenda, toda vez que a gente fala de salvar, a primeira coisa que nos vem é ser salvo do inferno. Isso é verdade. Mas sozo no grego significa, a palavra significa não apenas isso. Significa ser salvo de tudo. Você pode, amado, ser salvo de um casamento arruinado. Você pode ser salvo de finanças destruídas. Você pode ser salvo de todas as coisas. Amém? Não é só do inferno, que já seria algo poderoso. Mas ser salvo de tudo. Tá? No pacote é completo. Amém? O pacote é completo. Você é salvo de todas as coisas. Quando o pregador libera a palavra, então a fé é gerada no seu coração. Então, ouvir é a melhor parte, amado. É bom ouvir. Seja tardio para falar, mas seja sempre pronto a ouvir. Quantas vezes, Deus falou comigo e me livrou de situações difíceis, porque eu decidi ouvir o meu líder. Muitas vezes eu discordava até. Aquilo, na minha mente não batia, não casava. Mas eu decidia, disse, não, eu vou andar conforme a palavra do meu líder. E lá na frente eu percebia que aquilo era uma palavra de Deus para a minha vida. Você, homem de Deus, você tem ouvido a sua esposa. Muitas vezes eu fiz besteira, porque deixei de ouvir a minha esposa. Mas também, diversas vezes, eu dei um passo acertado, porque eu decidi ouvir a opinião dela. Você é o sacerdote da sua casa, amém? Mas escute o seu cônjuge, vai ser bênção para a sua vida. Escute a sua liderança, escute o que o seu irmão mais maduro tem para dizer para você. O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria para discernir o melhor passo a ser dado. Mas seja tardio para falar e esteja sempre disposto a ouvir. Ouvir é bom, ouvir é a melhor parte. Então, lá em Lucas 5,15 diz assim, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. As pessoas eram curadas porque ouviam. Então, lá em Lucas 6, 17 e 18. Descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então, onde foi que foi liberado cura? Durante a pregação da palavra. Ouvir de Cristo trazia cura para as pessoas. Ouvir a palavra de Deus, cura. Amém? Então o Senhor Jesus sempre pregava primeiro e depois operava milagres. Então veja, Jesus traz um modelo, um padrão. Ele ministrava a palavra, as pessoas ouviam e o milagre era liberado. Então essa era a sequência. Enquanto ele pregava, as pessoas ouviam. Enquanto ouviam, recebiam fé para então ser curada. Então nós recebemos o Espírito quando ouvimos. Vamos lá. Lá em Gálatas 3:2 diz: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como você recebeu o Espírito da promessa? Você recebeu porque ouviu. Ouviu, creu. Creu, declarou e recebeu. Lembra lá? Para receber o Espírito Santo de Deus, para obter salvação, o que a Bíblia diz? Aquele que com a boca confessa e com o coração crê Jesus como Salvador será salvo. Na verdade a sequência é diferente, Aquele que com o coração crê
e com a boca confessa Jesus como Salvador, será salvo. Por que você creu? Porque você ouviu. Então, em Atos 10:44, lemos que o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e sua família, enquanto ouviam a pregação de Pedro. Mas não é apenas o Espírito que nos é dado por meio da pregação. Milagres também são liberados por causa da pregação. Lá em Gálatas 3:5 diz assim, aquele, pois, vos concede o Espírito que opera milagres entre vós. Porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A gente avança. Paulo está explicando como Deus faz os milagres e como ele libera o Espírito. Então não é por obras da lei, é por ouvir a pregação da fé. Então se não há pregação na vida da igreja, sabe, é muito grande a perda. O ministério da palavra, ele tem que ser vivo dentro da comunidade. Eu posso dizer até que o principal ministério dentro da comunidade, dentro da igreja, é o ministério da palavra, porque é através do ministério da palavra que a igreja é edificada, alimentada espiritualmente, que os irmãos ouvem a pregação e a fé é gerada, e não só gerada, mas ela cresce em seus corações. Então não podemos edificar a casa de Deus sem o ministério da palavra. Não tem como. Tem que ter, e eu digo com toda a convicção, esse é o principal ministério, é o ministério da palavra. Então, recebemos milagres quando ouvimos a pregação. Lá em Atos 14, do 8 ao 10, diz assim, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Texto poderoso, né? O apóstolo Paulo, né, foi um apóstolo que operou, que foi usado por Deus para operar muitos milagres. Então, como foi que esse paralítico foi curado? Porque ele creu. Lembra que eu falei outra vez, a fé atua em duas dimensões. Eu só vou ver a fé operar, atuar, mudar as coisas do lado de fora, depois que isso acontecer do lado de dentro. Então é importante, amado, você atentar para isso. Creia, escute a pregação da palavra, e essa fé não apenas será gerada no seu coração, aliás já foi, porque você creu, você aceitou o Senhor Jesus e tem desejado crescer. Isso é só o Espírito Santo, porque quem está na escola edificadora é porque quer crescer. Não conheço nenhum irmão que faz parte dessa escola que não tem esse desejo ardente no coração de receber mais de Deus, de avançar, de crescer, de experimentar tudo aquilo que Deus tem reservado para ele. Então você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Amém? Então, não é qualquer pregação que vai gerar fé, é apenas a pregação do Evangelho. Então, lá no verso 3, vemos que o Evangelho que Paulo pregava era a palavra da sua graça. Mas qual é essa palavra que Paulo pregava? Então, nós vamos no capítulo 13 de Atos, e a gente vai ter lá a narração da pregação de Paulo. E aí nós vamos passar lá para o finalzinho da mensagem. Então, Atos 13, do 38 a 39. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão dos pecados, e por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Vamos falar um pouco sobre esse texto. Então, Paulo não falou nada sobre cura, mas sobre perdão de pecado. A justificação pela fé. Essa palavra da sua graça pregada por Paulo é que deve ser pregada por nós hoje. Amém? Você não receberá o milagre porque fez algo. Você não vai receber do milagre por causa da sua performance, daquilo que você faz, daquilo que você está proposto a fazer, mas porque crê. Se você crê, recebe. Quem crê, recebe. Fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quanto mais você ouve a pregação da palavra, mais essa fé é crescente no seu coração. Então, o paralítico conseguiu ver a conexão entre o perdão dos seus pecados e a cura. Então, o perdão promove cura.
paralítico não precisou fazer nada, pelo contrário, os amigos fizeram por ele. Mas o perdão promoveu cura. Enquanto ouviu a palavra, enquanto ele entendeu o perdão de Deus sobre a vida dele, daí ele pôde receber cura. Então tudo que nós precisamos é receber luz, e essa luz vem quando a palavra de Deus é exposta. O paralítico ouviu sobre o perdão, mas Deus falou com ele sobre cura. Ele foi curado. E louvado seja Deus por isso. Eu não sei se você hoje lida com algum tipo de enfermidade. Creia que os seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que todos os nossos pecados foram imputados sobre ele lá naquela cruz. Então o teu pecado foi colocado sobre Jesus e a justiça dele foi colocada sobre você. Você foi justificado, você foi perdoado. E ter convicção do perdão promove cura. Amém, amado? Creia. A nossa obra, nós falamos aqui toda semana, a nossa obra é crer. Aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Então, ouvir é a melhor parte. Então a expressão predileta do Senhor durante seu ministério é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido a pregação da mensagem? Sabe, você está lá no culto domingo e recebe da mensagem. Você sabia, se você ao longo da semana continuamente ouvir a mensagem 1, 2 vezes, Deus vai trazer aspectos diferentes daquela revelação. É a multiforme graça de Deus, a sabedoria de Deus, o poder do Espírito Santo quando a palavra é pregada. Então toda vez que você ouvir a mensagem, Deus fala com você de uma forma diferente. E cada vez a sua fé vai sendo estabelecida, fortalecida, crescente. Ouvir é a melhor parte, irmão. Ouça a palavra, ouça a pregação de Cristo. Esteja atento, rumine a mensagem. E você vai ver coisas poderosas acontecendo na sua vida, sabe? No seu ministério, eu declaro em nome de Jesus. Então, somos nutridos espiritualmente quando ouvimos o Evangelho. Então, quanto mais você ouve o Evangelho, mais o seu espírito é nutrido, né? Eu lembro de uma irmã falando, minha esposa comentando sobre uma mensagem, ela diz que isso é que dá sustância no espírito, trazendo uma linguagem que a gente utiliza muito aqui no Nordeste. Então, quanto mais você se alimenta da palavra, de ouvir a palavra de Deus, mais você é suprido. O seu espírito é suprido. E isso, sem dúvida alguma, é um grande caminho para você avançar ainda mais em fé. Amém, amados? E em Lucas 10, o Senhor foi à casa de Marta e Maria. A Escritura diz que Marta andava de um lado para o outro preparando a comida. Maria, porém, estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Maria sabia que ouvir é a melhor parte. Marta se incomodava de que só ela trabalhava enquanto Maria ficava apenas ouvindo. O Senhor, porém, responde que Maria escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra é a melhor parte. Então, como eu já falei aqui em outros momentos, seja tardio para falar, mas busque ouvir. Ouvir a palavra da pregação, ouvir a sua liderança, ouvir aqueles que têm orado por você, que são irmãos mais maduros, aqueles que têm de fato a palavra de Deus para ministrar na sua vida. Às vezes as pessoas preferem ouvir outros que não são a sua liderança. Por quê? Porque elas não querem aceitar aquilo que a liderança tem para dizer. Muitas vezes elas procuram outras pessoas dentro da própria igreja, procurando ouvir uma palavra diferente. Mas, amados, a nossa base é uma só. É a palavra de Deus. Então não tem como você receber uma palavra diferente. A palavra sempre será a mesma. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. Busque ouvir a sua liderança. As pessoas costumam procurar gente fora da igreja. Por quê? Para que elas possam falar o que ela quer ouvir. E muitas vezes acontece de que o que ela quer ouvir não está alinhado com a palavra de Deus. Está alinhado com a vontade dela, com os desejos dela. Mas aquele que tem palavra de Deus para liberar, é esse que você deve ouvir. Especialmente aquele que Deus colocou sobre você enquanto cobertura espiritual, que é a sua liderança. Honre a sua liderança, considere que sua liderança tem para dizer. E creia, você será muito abençoado por isso. Amém? Então, tem um outro texto, lá Lucas 10, do 38 ao 42. Diz, então, se aproximou Jesus e disse, Senhor,
Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Eu fico imaginando a surpresa de Marta. Ela estava fazendo coisas ali para Deus que são importantes, né? Ela precisava cuidar da casa, a questão do alimento, da limpeza, da organização. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. O que eu estou dizendo é que ouvir é a melhor parte. Então, existem coisas que precisam ser feitas dentro do ministério, das nossas vidas. Precisamos trabalhar, precisamos nos organizar, cuidar dos detalhes. Mas se eu ouço primeiro, eu vou ter direção para fazer essas coisas. Que tão importante quanto servir, e eu digo até mais importante do que servir, é servir conforme a direção que Deus está dando. Eu não tenho como saber disso se eu não buscar ouvir. Eu não tenho como saber disso se eu não buscar lá na palavra. Eu não tenho como saber disso se eu não tiver um alinhamento com a minha liderança. Eu preciso ouvir. Se eu ouço, eu vou fazer conforme Deus diz. E se existe alinhamento, eu estou no caminho da bênção. Se existe alinhamento, eu estou na certeza de que o que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus. Então, eu ouço primeiro e faço depois. E isso vai me colocar no centro da vontade de Deus. Ou seja, repito, ouvir é melhor. Eu ouço e faço. E não faço o que eu quero, o que eu acho, sabe, o que eu entendo, baseado nas minhas experiências. Eu decido ouvir primeiro. Então, muitas pessoas preferem servir do que ouvir. Nunca param para ouvir a pregação. Decida primeiro ouvir para depois servir. Veja que Marta ficou ressentida, né? Ali, meu Deus, como eu estou fazendo tanta coisa. E Maria não está aí fazendo nada. Ela se enche da sua própria justiça. No entanto, Jesus disse para ela, disse, ó, a melhor parte não será tirada dela. E o que é a melhor parte? Ela decidiu ouvir. Então, como Marta, sabe, ficam ressentidos de que só eles trabalham, sabe? Tem gente assim no ministério. Às vezes está lá no encontro com Deus. E está lá trabalhando, lavando banheiro e cuidando da pia. E aí olha para o lado e percebe que os irmãos não estão fazendo que nem ele. Então ele fica ressentido que nem Marta. Ah, mas eu estou trabalhando tanto. Amado, você está fazendo para Deus ou não? Se Deus está lhe dando o privilégio de servir, sirva. Não abra mão de ouvir. Faça a sua parte, mas sempre atento àquilo que Deus tem para dizer para você. Não fique ressentido porque tem trabalhado demais, tem servido demais. Desde que você, aquele que ouve, não tem esse tipo de ressentimento. Decida ouvir. Ouvir é a melhor parte. Então, pare para ouvir sempre a palavra de Deus. Nós, como casa de Deus, temos lá o pão da casa, lá no nosso canal no YouTube. Então, várias mensagens curtas que o nosso pastor tem colocado lá. Temos as mensagens, né, que são pregadas no culto, desde quando começamos aí com os cultos, né, pela TV, pela internet, aliás. Então, decida ouvir. Ouça. Deus tem muito a falar ao seu coração. Então, mas fica aqui a pergunta. Será que a palavra produz no crente alguma passividade? Mas é óbvio que não. Porque aquele que ouve faz. Aquele que ouve se movimenta. Na verdade, aquele que ouve produz até mais do que o que não ouve. Então, na verdade, ouvir a palavra faz com que o crente faça o trabalho que realmente conta para o reino. O que conta para o reino é fazer conforme a direção de Deus, através do Espírito Santo. Então Maria ungiu Jesus com perfume. E o Senhor disse que onde fosse pregado o evangelho, as pessoas saberiam do que ela fez. Nesse momento, muito provavelmente, a história de Maria está sendo contada ao redor do mundo. O Senhor Jesus deixou bem claro isso, né? Que toda vez que alguém ouvisse sobre o evangelho, saberia a história de Maria. Então, foi algo assim, o que ela fez foi tão impactante, que colocou ela, né, na história do cristianismo. Veja só que poderoso, né, a atitude de Maria. Por quê? Porque ela decidiu ouvir. Amém? Então, a obra daquele que ouve tem alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem um alcance pequeno. Veja só, aquele que ouve faz conforme a vontade de Deus, alcance eterno.
Aquele que não ouve faz conforme a sua vontade, conforme as suas experiências, um pequeno alcance. Eu declaro em nome de Jesus que você é daqueles que ouvem e que o seu alcance no reino vai muito além do que você sonha e imagina. Eu declaro em nome de Jesus que, porque você ouve e depois faz, você será ferramenta de Deus para alcance de muitos, de centenas, de milhares. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas decida ouvir primeiro. Decida estar no centro da vontade de Deus, não no centro da sua vontade. Decida fazer conforme Deus diz ao seu coração, não aquilo que você entende que é o melhor a ser feito. O reino de Deus não é de boas ideias. O reino de Deus é conforme a vontade de Deus. Então não é meritocracia, não é performance. É fazer conforme aquilo que o Espírito Santo dirige você. E você não vai saber se você não ouvir. Amém? Então, há um pensamento que a gente coleciona que a gente sempre tem que dar algo para Deus. Eu tenho que dar algo para o Senhor. Não. O que você precisa é ouvir e crer. Se você ouve e crê, você faz conforme a vontade dele. O princípio espiritual de que é melhor dar do que receber só é válido na nossa relação com homens. Quando nos relacionamos com Deus, é melhor receber do que dar. Fala sério, é melhor receber do que dar. Deus é tão maravilhoso que é Ele mesmo que gera fé no nosso coração para fazer a nossa escolha por Cristo. Às vezes a gente pensa assim, porque eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que lhe alcançou, irmão. Essa fé inicial foi Ele que deu. Depois Ele nos qualifica, nos capacita para servir na obra. Mais uma vez, Ele é quem faz. E aí nos usa como ferramenta na vida das pessoas. E nós temos o privilégio e a alegria de ver elas sendo restauradas por Deus. Casamentos restaurados, famílias restauradas, pessoas libertas de vícios, de enfermidades. E você sendo colaborador daquilo tudo que é grandioso, que é maravilhoso, que é poderoso. Isso alegra demais o nosso coração. E aí depois Ele ainda nos recompensa. Ele faz tudo e aí depois ainda nos recompensa. Olha só o tamanho da graça, irmão. Olha só o tamanho da bênção, mas isso é possível na vida de quem ouve. Então, entre nós, entre os homens, é melhor dar do que receber. Como, por exemplo, a diaconia da casa. Que grande privilégio, não é? Ofertar na diaconia. Eu vejo irmãos assim tão preciosos, que tiram da própria despensa e ofertam lá. Eu vejo outros irmãos que são abundantes em graça, sabe, que destinam um volume alto de recursos para colaborar lá com a diaconia. E eu tenho certeza que eles fazem isso com muita alegria no coração. E para Deus não importa o tamanho da oferta, o que importa é ali o coração. Mas eles têm entendido que essa relação entre os irmãos é melhor dar do que receber. Isso é bíblico. Mas a nossa relação com Deus é melhor receber do que dar. Ele tem muito mais para dar, não tem nada do que eu tenha ou você tenha. Sim, para ofertar para Deus que Ele queira, para fazer algum tipo de barganha. Ele é que tem grande disposição, grande desejo, grande vontade de te cobrir de bênçãos, sem medidas. Então, na relação com Deus, é muito melhor receber. Amém? Então, vamos falar agora de uma forma prática de receber unção. Está lá em Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Para que eu ouça. A forma de alcançarmos uma língua de erudita é ganhando um ouvido pronto para ouvir a palavra. Muitos querem falar sem nunca ter ouvido. Deixa eu dizer uma coisa. Você tem desejo de pregar a palavra de Deus? Você tem desejo de ministrar mensagem na vida de outras pessoas? Se sim, louvado seja Deus. Mas você não tem como fazer isso sem antes ouvir. É preciso ouvir. Então, ouça as pregações. Tanta mensagem, bênção que nós temos disponibilizado. Né? Ali toda semana está lá, como eu já falei aqui, o áudio do culto. Lá no YouTube temos lá as pregações desde quando começou a acontecer a transmissão pela internet. Né? Houve agora uma edição dos 3 últimos meses de mensagem,
né? O pastor colocou lá nos grupos, né? E você deve ter recebido lá no grupo da sua célula, né? Está lá no YouTube. Ouça a pregação. Quer pregar a palavra? Ouça. Você não vai pregar aquilo que você não ouve. Entendeu? Ouça, abra seu coração, se torne um aprendiz receptivo. Todos nós sabemos algo porque aprendemos com alguém. Ninguém sabe porque aprendeu sozinho. Ninguém nasceu sabendo. Alguém ensinou. Hoje eu estou aqui ministrando uma aula para você porque alguém me ensinou. Deus colocou alguém na minha vida para me discipular, para me cuidar, para ministrar a palavra da minha, sabe, a palavra do evangelho na minha vida. Eu primeiro recebi para poder dar. Então seja receptivo à mensagem, seja receptivo à palavra, ouça. Então existem níveis de receptividade. Então, depois de alguém ouvir a pregação de um homem de Deus, a unção, ela pode ser transferida. Você ouviu, recebi a unção. Então, quando eu ouço a pregação mais de uma vez, podemos perceber pela experiência uma mudança metabólica pode acontecer. Então, eu ouvi, recebi a unção. Mas eu vou ouvir de novo. E eu percebo já algo diferente. E ali, talvez no início a palavra não tenha muito impacto. Primeira vez que eu ouço, né, assim, eu não consigo entender a mensagem de uma forma completa. Por isso, ela não tem tanto efeito na minha vida. Mas a gente avança um pouquinho no nível de receptividade. E aí, quando a palavra já tem algum impacto sobre nós. Quando? Na segunda vez que a gente ouve, então aquilo começa a borbulhar dentro da gente, aquilo começa a produzir uma empolgação, né? Mas a gente encontra um problema aí, né? A gente só consegue reter 10% daquilo que ouvimos. Então, se você ouvir a pregação apenas uma vez, você vai receber ali essa pequena porção de 10%. Mas da segunda vez que você ouviu, né, e você já começa a ser abençoado de uma forma diferente, e aquilo começa de fato a ministrar de uma forma forte no seu coração. Então, agora você entende, compreende melhor a mensagem. E aí vem o desejo de pregar, de transferir, de falar para outras pessoas. Então já é outro nível de receptividade. Mas às vezes você pode estar aqui ainda, não consigo ainda. Né? Mas aí chega o tempo que você ouve a pregação mais de uma vez, sabe? E você já está ali com aquele desejo de pregar, sabe? E alguns chegam mesmo até a escrever ali, né? Aquilo que já recebeu da parte de Deus. E o desejo de ministrar, de falar para outras pessoas se torna ainda maior. E aí é quando você de fato já começa a ser preparado para o Espírito Santo para reproduzir e pregar a mensagem. E aí é nesse estágio que você começa a pregar debaixo da unção de Deus. Entenda? Quanto maior o meu nível de receptividade para a palavra, mais eu sou capacitado para ministrar ela na vida de outras pessoas. Então, quanto mais eu recebo, mais eu tenho condições para dar. Quanto mais eu ouço, mais eu sou capacitado a falar. Então, você vai adquirindo formas de falar, de ensinar, de argumentar. O Espírito Santo vai gerando ousadia no seu coração para que você possa fazer isso. Isso é poderoso demais, amado. Aleluia! Você é um pregador do Evangelho. Creia, ouça, receba, ouça 1, 2, 3 vezes. Quanto mais você ouvir, mais você vai ser capacitado por Deus para falar. Creia, é dessa forma que acontece. Ouça a pregação. Se eu ouço, eu recebo cura. Se eu ouço, eu tenho mais revelação do perdão de Deus sobre mim. Se eu ouço, eu tenho mais revelação do amor de Deus por mim. Ouvir é a melhor parte. É a melhor parte. E aí, né, quando você está de fato capacitado, né, você ouviu a mensagem 1, 2, 3 vezes, né, você agora é capaz de ouvir além do que o pregador falou. Porque você entrou no espírito da mensagem. Você percebe lições adicionais que até não eram o objetivo da pregação. Né? A pregação, a mensagem, ela vem, né, ali com um objetivo claro. O pastor, o pregador, ele quer falar a respeito de uma coisa. Mas a multiforme graça de Deus permite que essa mesma mensagem ela possa te trazer revelação de aspectos e de assuntos diferentes. Então, de fato, você acolheu mesmo a mensagem e aquilo já está borbulhando no seu coração, ali no seu interior, para que você possa transmitir. E aí você recebe esse dom ministerial. Sabe, quando você está nesse estágio, você se torna capaz de perceber o coração e a mente da pessoa que está ouvindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmão.
Só o Espírito Santo pode trazer tamanha capacitação. Então não foram experiências pessoais que te trouxeram essa capacitação. Não foi aquilo que você aprendeu no natural, né? O quão erudito você é, o quão qualificado no natural você é, mas que o Espírito Santo lhe capacitou porque você decidiu ouvir, acolher, absorver a mensagem. Então, eu creio que depois de passar todos esses estágios, você será capaz de pregar e obter os mesmos resultados da pessoa que você está ouvindo. Aquele que ministrou na sua vida, que tem alcançado pessoas. Na medida que você está ouvindo e vai recebendo unção da parte de Deus, você vai ser essa ferramenta de Deus para alcançar outros. E eu declaro que você é uma grande ferramenta de Deus nas mãos do Senhor. Eu declaro que você, irmão, irmã, são bombas atômicas no inferno, onde vocês chegam e colocam os pés e abrem a boca para ministrar a palavra de fé. Sabe, pessoas são curadas, pessoas são libertas, a unção é liberada, o poder de Deus se estabelece porque chegou um filho de Deus ali com ousadia e foi capacitado porque decidiu ouvir, acolher, receber a mensagem e poder vai ser liberado. Eu declaro isso em nome de Jesus, amém? Você crê? Quem crê diz amém aí. Então, creia, amados, que ouvir é a melhor parte. Ouça a pregação da palavra, ouça mais uma vez, sabe? Deixa aquilo, sabe? Rumina a palavra, vá lá na Bíblia, leia o texto. E quanto mais você ouvir, mais você é capacitado, mais você é abençoado, mais a sua fé é fortalecida, sabe? E os ganhos no crescimento espiritual são estratosféricos. Quem decide ouvir, recebe mais. Quem decide ouvir, tá com a melhor parte. Amém? Então nós encerramos aqui a nossa última aula. Encerramos aqui a quinta aula, a penúltima aula, né, da nossa disciplina Princípios de Fé. Falta só mais uma. E eu creio em nome de Jesus que você tem sido fortalecido na sua fé para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Um grande abraço e Deus abençoe em nome de Jesus.